Olá, meus queridos irmãos, aqui quem fala com vocês hoje é Pablício Joaquim, sou obreiro evangelista aqui da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Eu queria estar convidando vocês para participarem de um estudo comigo, onde nós vamos estar interpretando Gênesis de 1 a 3. Já vou compartilhar com vocês a importância de nós estarmos olhando para esse texto com mais atenção. Só que eu queria, antes, para fundamentar e justificar os nossos estudos, iniciar com uma leitura que se encontra no livro de Salmo. Salmo de número 11 e no versículo de número 3. Salmo de número 11, versículo de número 3. Esse salmo, esse versículo curtinho, vai nos falar o seguinte: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então percebe que nós estamos aqui sendo convidados para que a gente observe fundamentos, e hoje nós vamos falar aqui de fundamentos importantíssimos para a nossa fé, que é a leitura literal dos primeiros capítulos de Gênesis. Não poderemos, por conta de tantos conteúdos que nós temos, estar falando sobre tudo em nenhuma live só. Então nós vamos estar dividindo os nossos estudos em algumas lives e após esses estudos sendo apresentados e vocês vendo eles, podem deixar seus comentários, suas perguntas, por saber já de antemão que nós não vamos esgotar o assunto. Nós queremos depois poder talvez fazer com vocês uma live a mais de perguntas e respostas. Hoje, então, vamos falar sobre o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 1. Vamos falar sobre os dias da criação e por que devemos interpretar a criação em dias literais. Esse será o nosso primeiro tema de hoje. Quando nós passamos para o livro de Gênesis, então, nós vamos ver no capítulo 1, e agora eu só vou ler contigo o versículo de número 1. E depois nós vamos estudando e analisando os demais versículos de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação é o tema de nossa live de hoje. Qual a importância disso aqui? Nós temos percebido hoje em dia que muitos ensinos, tanto em escolas, universidades, ensino médio, tem tentado provar o contrário daquilo que afirma as Escrituras. Até mesmo entre os cristãos existem aqueles teólogos que têm tentado ensinar doutrinas estranhas, onde eles acreditam que esses dias não são dias literais. Eu não vou aqui trazer muitos argumentos apologéticos agora para vocês, para que a gente não faça um vídeo muito longo. Mas eu queria primeiro que a gente olhasse para a Bíblia Sagrada, que a gente percebesse o que ela diz para a gente, e depois a gente fizesse algumas aplicações. Então, nas nossas perguntas e respostas, a gente pode estar nos aprofundando mais no assunto. Vamos ver o seguinte, então. Quando nós lemos esses capítulos de Gênesis e vamos ler sobre esses dias da criação, eu queria que, se você tiver com sua Bíblia na mão, você percebesse aquilo que está escrito nos versículos 3, 8, 13, 19 e 31. Tem algumas falas, algumas declarações ali que são muito importantes para nós. Por exemplo, versículo 3, finalzinho do versículo, o que está sendo dito ali? Houve tarde e manhã do primeiro dia. Percebe então que nós temos uma noção de tempo bem clara sendo apresentada aqui nas Escrituras? Houve tarde e manhã do primeiro dia. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante, se nós lemos o versículo de número 8, nós vamos ver que esse padrão, essa declaração se repete. De novo no versículo 8, no finalzinho do versículo está escrito: houve tarde e manhã do segundo dia. Meus irmãos, esse padrão vai se repetir aqui. E quando nós temos no texto bíblico alguma declaração que se repete, é porque o autor quer realmente nos chamar a atenção para alguma coisa. Primeira coisa que nós queremos apresentar
a respeito desse texto. O Senhor quer que a gente entenda que a criação foi feita em dias literais. Dias, nós podemos até declarar mesmo dias de 24 horas. Podemos fazer sim essa afirmação. Por que nós podemos fazer essa afirmação? Se nós pegarmos e formos olhar para a cultura judaica, nós vemos que eles separamos dias e noites. Dias e vigílias. Os dias são enquanto o sol está no céu, vamos dizer assim, iluminando o nosso dia, e as vigílias são à noite. Quando nós olhamos para o texto que temos em Daniel, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos que esses judeus e nós vemos que os próprios cristãos tinham horários de oração. Hora terça, hora sexta, hora nona. E na noite, nós vemos que eles tinham também alguns horários de oração que acontecia durante a noite. São as horas de vigílias. Então, nós podemos perceber, se fizermos uma análise dessas divisões, que dia ali para esses homens são dias de 12 horas. 12 horas do dia, 12 horas da noite, podemos entender isso como 24 horas. Percebe então que o texto nos convida para isso. Queria apresentar uma segunda coisa para vocês, muito interessante. Se você tiver com sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar, veja Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20. Nós vamos ver ali nos versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Olha só o que o Senhor diz a Moisés quando está lhe dando as leis. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebe aqui então que o Senhor está declarando aqui, de forma literal mais uma vez, que a criação foi feita em 6 dias, e no 7º houve um descanso. Perceba aqui comigo que é essa a forma como que o Senhor, vamos colocar, interpreta o texto, mas para falarmos de forma mais clara, como o Senhor quer que a gente venha estar interpretando esse texto, qual é a primeira coisa que devemos afirmar aqui? Meus irmãos, toda a criação apresentada aqui em Gênesis foi feita pela palavra do nosso Deus. Toda essa criação feita aqui foi feita em dias literais. Não foram eras, como alguns gostam de dizer. Não foram períodos longos e extensos, como alguns querem declarar. O Senhor nos ensina, e é assim que está a palavra do Senhor, que o Senhor fez a toda a sua obra em 6 dias, dias literais, onde tinha períodos de tarde e manhã. E no último dia, quando tudo estava concluído, ele descansou. Trataremos desses pontos em mais detalhes, se vocês perceberem em outro momento uma necessidade. Mas vamos olhar um pouco sobre algumas aplicações ou algumas questões teológicas que nós podemos aprender com esse texto. Primeira coisa, nós percebemos aqui a onipotência de Deus e o poder de Deus nessas declarações do texto de Gênesis capítulo 1. Não há limites para o poder de Deus, pois apenas com sua palavra ele pode trazer à existência todo o universo. Apenas com Deus decretando que as coisas viessem à existência, elas tinham que obedecer à sua palavra, tinham que vir à existência, pois foi o Senhor com seu poder que ordenou. Uma segunda coisa que é muito bom a gente estar falando aqui é sobre a transcendência de Deus.
Existem algumas correntes teológicas, algumas ideias que correm por aí, onde Deus é a natureza, onde Deus é a criação. Só que nós podemos perceber que não é bem assim. Olha só, Deus está acima de todas as coisas e Ele é antes de tudo, como nós podemos ver no Salmo 90, versículo 2. Nós observamos que nada pode criar a si mesmo. Ou seja, se nós lemos o texto bíblico e percebemos que Deus criou todas as coisas, necessariamente Ele tem que vir antes de tudo isso. Então Deus não é a natureza. Deus não é as coisas criadas. Deus não é aquilo que foi criado. Vamos parar para fazer um raciocínio lógico. Nenhuma coisa pode gerar a si mesmo. Já pararam para pensar a respeito disso? Nada pode gerar a si mesmo. Por que nada pode gerar a si mesmo? Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo lógico. Uma coisa, para gerar a si mesmo, ela deveria ser anterior a ela própria. Percebe que isso não faz sentido? Então, quando olhamos para a natureza, nós devemos entender a natureza não como Deus, mas como uma criação. Uma criação que necessita de algo anterior. Então, aqui nós já percebemos nesse capítulo um pouco dessa transcendência de Deus. Nós já percebemos que Deus é antes de todas as coisas, como diz o texto bíblico. Uma segunda coisa que nós podemos perceber aqui também. Quando nós vamos ler esses textos aqui de Gênesis capítulo 1, nós vamos perceber uma separação feita por Deus. Vamos ler alguns versículos? Versículo de número 4. Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Percebeu aqui uma separação? Veja também comigo o versículo de número 7. Fez, pois, Deus o fundamento e separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. Veja comigo só mais um versículo. Versículo de número 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca, e assim se fez. Deus está aqui nos dias da criação separando as coisas. Ora, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o universo, nós percebemos uma ordem em tudo aquilo que foi criado. Essa ordem e essa natureza, essa organização, nos faz perceber na criação uma inteligibilidade. O que isso significa? Percebe que por trás de tudo isso tem uma inteligência. A gente percebe que por trás de tudo isso tem uma inteligência que coloca todas as coisas em ordem. Logo, quando nós olhamos para a natureza, devemos pressupor, a partir da observação das coisas criadas, que existe uma inteligência por trás de tudo isso. Por isso, nós temos lá em Romanos uma declaração muito importante para nossos estudos. Vamos abrir e ler para que a gente possa estar conferindo? Romanos é um texto bem conhecido, capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha só o que vai ser dito nesse texto para nós. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que está nos dizendo Romanos, capítulo 1, versículo 20? Que ao observarmos a natureza, ao observarmos todas essas coisas, não podemos fugir da chegada à conclusão lógica de que isso revela a natureza e a criação, revela um Criador por trás dela. Veja de novo, os atributos invisíveis
invisíveis de Deus e o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A organização, a ordem do universo, a ordem da natureza, os ciclos das estações, como nós já vimos ali nas declarações dos dias da criação, todas essas coisas nos fazem perceber que existe uma inteligência por trás da criação. Por último, queria convidá-los para que a gente veja também Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Mas uma informação muito interessante e importantíssima para nós aqui. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pontos importantes que nós podemos abordar aqui. Primeira coisa, nós já temos aqui uma evidência da Santíssima Trindade. Mas eu sei, realmente compreendo que tem muitas pessoas que questionam essa declaração aqui. Essa declaração como se não fosse uma referência direta à Santíssima Trindade. Como se fosse uma ordem de Deus como, por exemplo, quando um presidente vai fazer uma declaração e ele fala, olha, nós decidimos agir de tal forma. Ou então, quando um estudioso está escrevendo um paper, um artigo científico, ele tem uma certa costume de tirar sua pessoalidade daquele artigo e falamos, nós chegamos a determinada conclusão, nós então verificamos, e muitos vão argumentar que é isso que está sendo usado aqui. No entanto, contudo, todavia, desde o princípio, do verso de número 1, nós temos ali a palavra Elohim se referindo a Deus. Se formos tratar aqui de forma literal, seria como se tivesse escrito, no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas nós sabemos e compreendemos, quando nós lemos a Escritura como um todo, e por isso nós devemos ler a Bíblia de forma literal, dentro do seu contexto e usando paralelos bíblicos. Nós percebemos, quando usamos essas regras simples e elementares da hermenêutica, que Deus, ele se subsiste em 3 pessoas. Nosso Deus é 3 pessoas que subsistem da mesma essência. E essas 3 pessoas se relacionam de forma diferente entre si. Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só Deus que subsiste na mesma essência. Quando nós vamos ler em paralelo com Gênesis 1, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, nós vimos ali uma declaração de que o nosso Senhor Jesus Cristo participou dessa criação. Quer ver esse texto junto comigo, só para que a gente tenha ele fresco em nossa memória? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1 até o 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que fora feito se fez. Percebe o nosso Senhor aqui, então, presente na criação? Além do mais, nós vemos que tem alguém, além do nosso Senhor Jesus Cristo, parte dessa Santíssima Trindade, que participa também dessa criação. Esse não só participa, mas nós vemos que ele não é criado. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O que está escrito aí? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em nenhum momento nós vemos declaração de que o Espírito de Deus foi criado. Mas nós percebemos também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Ele é dotado de vontade. O texto diz que ele distribui os dons à igreja como lhe apraz.
Ele tem sentimentos. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se comunica conosco. Ele nos convence do pecado. Ele nos faz lembrar das Escrituras e dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele tem inteligência, pois ele escrutinha até os segredos do próprio Deus. Então perceba, o Espírito Santo também é uma pessoa. Está presente na criação. O Espírito Santo não foi criado. Para concluirmos, na declaração que nós temos aqui, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, diz o seguinte: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Começa-se aqui então uma declaração sobre os exércitos celestiais, os anjos do Senhor. Em nenhum momento nós vemos declarações a respeito da criação de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Compreendemos então, portanto, que esses três são igualmente Deus, o mesmo Deus. Ambos participaram da criação. A criação realizada em 6 dias literais, com sua obra concluída no 6º dia e Deus descansando no 7º. Revisando então, Deus nos faz entender que o mundo, o universo, os céus e a terra foram criados em 6 dias literais. Esses dias foram criados pela palavra de Deus e tudo o que há. Deus não usou nada, nenhuma matéria, nenhuma pré-matéria para criar o universo. Todas as coisas simplesmente vieram à existência pela ordem de sua voz, pela ordem de sua palavra. Eu espero que vocês guardem no coração esses ensinamentos bíblicos, que vocês consigam realmente compreender essa simplicidade da declaração bíblica e essa literalidade desses dias da criação. Que vocês possam compreender que existe realmente hoje muitos estudiosos, muitos mestres por aí, que estão tentando ensinar o contrário daquilo que diz as Escrituras. Mas eu queria que você guardasse em seu coração uma pergunta que vamos responder mais à frente. Quem foi o primeiro que tentou deturpar a palavra de Deus, fazendo a seguinte questão: foi assim que Deus disse? Nós que cremos na revelação divina das Sagradas Escrituras, em sua integralidade, nós que cremos que ela é a palavra de Deus, esse não é o nosso questionamento. Nós dizemos, foi assim que Deus disse, foi assim que Deus decretou. E nos submetemos à palavra de Deus, interpretamos ela de forma literal e nós nos submetemos àquilo que ela diz às nossas vidas. Que vocês possam crer que assim foi criado o mundo, o universo e tudo o que há. Nos vemos então na próxima live, onde estaremos estudando o capítulo de número 2.